Mas vamos voltar a falar do caso da professora agredida, que eu fiquei sinceramente revoltado com essa história. Um aluno de 15 anos da cidade de Indaial que agrediu violentamente uma professora que tem idade para ser a mãe ou até a avó dele. A nossa equipe conversou com ela hoje pela manhã e ela contou pra gente que nunca tinha visto esse adolescente antes, mas que as agressões verbais e ameaças são constantes na vida de quem dá aula. Talvez esse não foi o último e é muito provável que não seja o primeiro caso de agressão a professores dentro da sala de aula. Que mundo nós estamos vivendo? Tem o áudio dela, se tiver a gravação, vamos rodar, e tem reportagem também. No Centro de Educação de Jovens e Adultos de Indaial, aula normal na manhã desta terça-feira, só que com uma professora substituta. A titular está em casa, de atestado médico. Eu tenho que ficar em casa tratando desse olho, né? Que tem que fazer curativo e asepsia seguido. Por 7 dias eu fico cuidando do olho e depois eu não sei. A professora de língua portuguesa, que se divide entre a rede estadual e a rede municipal de ensino, foi agredida por um aluno de 15 anos, no primeiro dia de aula dele na unidade. Porque eu pedi que ele colocasse o livro, que ele estava sobre as pernas, que ele colocasse sobre a mesa. E como ele respondeu? Disse que ele colocava o livro onde ele bem queria, onde ele bem quisesse. E a senhora resolveu expulsá-lo da sala? Daí eu disse para ele que também não era assim. Eu ainda estava contornando, mas depois que eu disse que também não era assim, ele me agrediu verbalmente com palavrões que não precisa repetir, né? Aí sim que eu pedi que ele se retirasse da sala. Aí no caminho, quando ele estava saindo para a direção, ele jogou o livro na minha cabeça. Não me feriu, mas foi uma agressão, é uma violência, é uma falta de respeito. Aí eu fui até a sala da direção, o acompanhei, né, e estava relatando o que tinha acontecido. E num determinado momento ele quis argumentar e dizer que não tinha sido bem assim. Eu tentei dizer, mas como se a turma toda viu, né? Mas não deu tempo de concluir, porque ele foi extremamente rápido e extremamente violento. Não houve tempo para qualquer tipo de reação, nem da minha parte, nem de quem estava comigo. Foi uma sequência de socos? Foi uma sequência de agressão e um soco violento no rosto, né? A vítima fez exame de corpo de delito e registrou um boletim de ocorrência na delegacia. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil, que tem 30 dias para concluir o auto de apuração do ato infracional, que é semelhante ao inquérito, mas recebe esse nome porque se trata de um adolescente. O suspeito deve ser chamado ainda esta semana para prestar depoimento. E já se sabe que ele tem outros antecedentes criminais: lesão corporal por agredir a própria mãe e ameaça contra um conselheiro tutelar. O Conselho Tutelar confirma que já tinha atendido o garoto por conta da evasão escolar e do histórico de conflitos em família. A gente já fez todos os encaminhamentos necessários para os órgãos competentes, né? E ele estava sendo atendido pelos programas, né? Então a gente já fez os encaminhamentos que é da responsabilidade do Conselho Tutelar, né? Esta é a primeira vez que um profissional da educação sofre violência na cidade, que tem pouco mais de 56 mil habitantes. Lamentamos o episódio, então a primeira iniciativa nossa foi encaminhar a professora para fazer o boletim de ocorrência, encaminhamento também ao exame de corpo de delito e encaminhamos também o caso ao Juízo da Infância e Juventude através da Secretaria da Educação. A professora, que tem 12 anos de experiência no magistério, ainda não sabe se vai voltar a lecionar. A violência física a gente nunca imagina, embora eu saiba que eu não sou a primeira, né? Inclusive ontem, essa noite, eu não dormi e fiquei, eu entrei nas redes sociais e na internet, pesquisei e vi quantos professores estão sendo agredidos fisicamente hoje no Brasil, mais do que eu imaginava, né? É preciso um resgate, né, da valorização da educação, da valorização da cultura, do respeito ao professor, né, de valores. Porque um povo sem educação e sem cultura, o que será de nós, né? Olha o resultado que nós estamos aí no ranking da educação no mundo e a questão da indisciplina. Então, isso precisa ser repensado. Eu concordo plenamente com a professora. Nós chegamos num ponto em que as coisas estão absolutamente de ponta cabeça, né? A educação que deveria estar lá em cima, sendo altamente valorizada, para que nós pudéssemos pensar no futuro seriamente do nosso país, ainda mais diante do que nós estamos enfrentando em Brasília e em cada cantinho desse nosso Brasilzão, que tem tudo para ser um país de primeiro mundo, mas não é.
um ato de violência, mais um, contra um educador, que executa um papel fundamental na sociedade, que está exposto à violência todos os dias. É óbvio que ela jamais vai esquecer esse dia em que foi violentada, atacada por um aluno, um menino que tem 15 anos, né? Um menino de 15 anos, extremamente violento. Vai ser difícil superar isso aqui e poder passar pela porta mais uma vez. Vamos avançar nesse assunto, porque o Paulo Miller está com uma psicopedagoga ao vivo para entender melhor por que situações como essa estão tornando cada vez mais frequentes no nosso país e como é que a gente deve agir diante de uma circunstância como essa. Paulo, sinceramente, não dá para entender como reagir diante disso. Superar é muito difícil. Boa tarde. Boa tarde, é verdade, Polito. A gente conversando com alguns especialistas, eles falam que essas situações elas não estão mais frequentes, elas estão vindo, na verdade, mais à tona por conta da facilidade de comunicação. Por isso a gente convidou a psicopedagoga Albertina Scheram para conversar um pouquinho com a gente. Ela trouxe até uns bonequinhos aqui para a gente. Queria que tu explicasse um pouquinho esses bonequinhos. Boa tarde, Albertina. Boa tarde, Paulo. Bom, vamos falar aqui desse problema, né, que está sendo tão noticiado hoje. Enquanto o jovem não se perceber enquanto um ser social, em que fase que ele está e quais fases ele precisa seguir, ele pode se tornar um problema social. E por sua vez também é importante que os professores também reconheçam esse personagem que está ali diante dele, em que fase ele está, qual a sua realidade, como trabalhar, que ele seja muito mais que um professor, que ele se torne um mestre para que tenha um discípulo a segui-lo. E os professores devem perceber as diferentes fases da vida e saber como lidar com essas diferentes fases da vida do estudante. Sim, na sala de aula nós encontramos vários perfis, vários personagens e que é importante a gente reconhecer em que fase emocional, que fase intelectual, que fase biológica, inclusive, essa criança se encontra para poder fazer os ajustes necessários. Para tanto, é importante também que o professor seja escoltado, seja preparado para lidar com esse público. Não basta só ser conhecedor do conteúdo, né? Ele tem que reconhecer o seu pessoal. E esse aluno, por sua vez, ele não pode cometer situações onde possa comprometer as fases seguintes. A educação ela é um processo básico, mas que precisa dessa base fundamental, que é a união entre família e escola. E a escola não pode reconhecer esse sujeito só a partir do momento que ele passa a causar problemas. É preciso que a família se aproxime da escola e que ele sinta que essa união família-escola seja o cerne do futuro dele, que dê para ele essa consistência de que ele realmente está sendo escoltado. Porque essa agressão física ela foi o extremo, né? A Albertina, você falou na questão do vínculo da família, na questão dos próprios gestores da escola e do professor. Aonde que está a falha, né, nessa conjuntura? Olha, isso aí é apenas a ponta do iceberg. O problema é muito maior. Já vamos pensar que um jovem de 15 anos, nesse caso específico, está fazendo curso supletivo. Né? Eu acho que a situação vem muito além disto. Ali é só o sintoma, é o que transbordou. Para que chegasse às vias de fato, que deveria ser apenas um ajuste de personalidade, tornou-se numa delinquência. Então hoje, essa falha de família, de escola, de comunicação, do próprio sistema de ensino, transformou um jovem, uma atitude desse jovem numa atitude de delinquência. Então, claro, delinquência é porque chegou às vias de fato. Então, onde nós estamos? Cadê a educação? Né? Quem está educando quem? O que nós queremos? O que esse jovem vem nos querer dizer quando ele agride um professor? Né? Com a magnitude que foi a agressão dele, o que, independente de como agrediu, o que essa professora quer nos dizer quando ela joga em rede social o fato, onde está a coordenação, onde está o sistema de ensino, onde está a Secretaria de Educação, o que nós podemos fazer enquanto pais, enquanto adultos, para que esse jovem se torne alguém que possa fazer a diferença no futuro e não mais alguém que venha nos assustar no futuro. Muito obrigado pela entrevista. O assunto é bastante amplo, a gente teria que ter muito tempo para discutir o assunto, mas é isso, né, Polito? São falhas de todos os lados que precisam ser corrigidas para que a gente não venha noticiar novamente casos como esse.